8 irmãos. Deixamos todos vivos, são 7 e eu 8. E vivíamos assim pobres, mas os meus pais trabalhavam no campo também passaram aquilo que Deus sabe. E assim a vida que isto passou, trabalhávamos, logo de pequenitos íamos trabalhar, ou íamos à escola, depois vinhamos da escola e íamos com as ovelhas, ou buscar uma saca de pinhas, não parávamos, fazíamos-nos andar quando vinhamos da escola à noite. É que fazíamos os deveres, os trabalhos de noite, assim lá, há um candeeirito de petróleo, não era luz, era um candeeirito de petróleo. Vocês andam na escola aqui em Eu andei Quintela? aqui na escola, sempre aqui. Ora, rapazes para um lado, meninas para o outro, ou eram tudo todos juntos? misturado. As professoras ensinavam bem, a professora ensinava bem. Nós ou éramos assim atrasaditos, ou não sei, olha, ela batia-nos muito. E batia-lhes com quê? Com uma régua grossa. A minha até me fez saltar os brincos fora. Uma vez os brinquitos saltaram-me de pé fora. E aqui na orelha, assim, enterrava um. Iam sempre as orelhitas pretas, mas se calhar também nós éramos assim, não fazíamos o que ela mandava, mas punhamos-nos numa fila, ela passava por meio e sempre bom dia, senhora professora. Ela lá nos ensinou aquilo também para educar. Era assim o tempo. As brincadeiras, como é que eram? Era brincadeiras com uma corda, havia uma corda. E a gente saltava aquela corda e dançávamos, também armávamos uma roda e dançávamos, e às escondidas. Nos escondiam, só depois nós íamos atrás deles a ver onde estavam escondidos. Era assim esta vida na escola. E rapazes e raparigas brincavam juntos ou eram todos separados? Era mais com as raparigas, assim, nós brincávamos mais com as raparigas. Era tudo, a professora também bateria, mas também dava-nos muita educação e com respeito, tínhamos que ter respeito, não é? Na escola estava tudo, não era andámos ali a copiar ou a andar, não, era tudo. Ela dava educação também, a professora era educada, o que é, mas lá éramos garotitos lá, fazíamos que não ela que não gostaria. E olha como a filha dela também bateu bastante, mas também gostava dela, gostava, foi a professora que tive sempre. Ainda hoje gosto de lá ir visitá-la onde ela está aqui no nosso cemitério, eu vou lá visitá-la. Na escola primária faziam uma luz, por exemplo? Fazíamos. E como é que era? Antigamente íamos à Caruma, às matas, trazíamos assim debaixo do braço, todos trazíamos, não é? Ou com uma saquita, metíamos dentro de uma saca. E depois fazíamos ali no recinto, que ainda hoje lá está a escola, deitávamos uma caruma no chão, as castanhas no meio, e depois cada um tirava dali em ferros com as mãos. Íamos à caruma nas vésperas, ali umas matitas, depois trazíamos a caruma, todos íamos. E depois faziam ali no chão, mas cada um levava 1 quilo de castanhas. Os alunos aqui as levavam. Era uma partilha entre todas as turmas? Era. Juntávamos a escola de baixo e a escola, eram duas escolas, uma de baixo e outra de cima. E a gente juntava ali, fazia ali uma festa. Havia uns canjões, levávamos também de canjão, levávamos o pão. E os alunos é que levavam isto, não é? E depois lá partilhávamos todos. E depois levávamos à professora e ela que fazia as partilhas. Era um lanche partilhado? Era. Mas depois das mãos todas enfarruscadas, de descascar as castanhas? Chegava à cara. Era uma brincadeira. Eram os outros, enfarruscámos uns atrás dos outros. Não íamos a lado nenhum. Agora as escolas vão dar um passeio, mas nós não íamos. Nunca fomos a lado nenhum. Era ali a escola e a escola mesmo. Quando chegava da escola, que ia ajudar os seus pais? Então não era. Eu não vivi com o meu pai nem com a minha mãe, foi com a avó. Éramos muitos irmãos. Pois uma vez o meu pai disse assim: olha, eu não vos posso aturar. Amanhã vou-vos pôr na Cunhalta ou na Freixosa, ali nos povoitos perto. E vocês vão para lá servir.
Eu então, à noite, digo assim, eu não quero ir para lado nenhum, vou falar com a minha avó se me lá aceita. Eu pequenita, já caminhava, já andava. Mas antes de ir para a escola, isto ainda antes de ir para a escola. Depois então, o meu pai disse, vou-vos pôr na Freixosa, isto não pode ser assim. Éramos tantos ali, não era fácil. Eu agarrei e digo assim, eu não gosto de ir para a Freixosa, vou pedir à minha avó se me lá aceita. E agarrei de casa, não disse nada a ninguém, fui ter a casa da minha avó, o meu pai quer me pôr na Freixosa e eu não queria ir, aceita-me aqui hoje, deixa-me aqui estar. E ela abriu uma portita, já tinha fechado, e eu lá dormia. Bem, não, eles já me procuram, ver se me achavam. Mas eu já não fui mais, fiquei lá com a minha avó, até ela morrer, se calhar 6, 7, então já me queriam pôr a servir e eu não queria ir, devia ter a saída. Então viveu sempre com... Com a minha avó, com uma avó e com uma tia. A minha avó, ai, muito molhinho de caruma à cabeça, eu quero ter muito molho à cabeça, tanto molho, não havia nada. Era molhos, ia aos molhos, depois já grandita, a minha avó adoeceu, eu andava os dias fora, não havia reformas. Viviam os pinheiros, resenavam os pinheiros e viviam com o dinheiro da resina. Então eu fui aos dias fora e ajudava para a doença, e para ela já era velhinha. Então ela depois disse assim para uma tia minha, olha, quando eu morrer, dá um bocadinho à pequena, porque ela tinha um terrenito, dá um bocadinho à pequena que ela também me ajudou e dá um pequeno. Assim a minha tia fez, deu-me um bocadinho para fazer uma casa, onde ia tenho, e deu-me lá um bocadinho para fazer uma casita, mas depois o meu homem, e fiz lá uma casinha também, morreu de um desastre, o meu marido, já há 21 anos. Nos teus tempos de criança? Trabalhávamos muito, não íamos para a brincadeira. E eu depois estava lá uma senhora que vivia, uma velhinha, e tinha uma saia grande. E eu depois ela rapava as coditas do pão, rapava. Era a tia Coelha, chamavam-na tia Coelha. E tinha uma algibeira grande e rapava as coditas do pão, rapava como uma velhita. Me metia as códias naquelas algibeiras. Nós à noite chegávamos ao pé dela e ela a pedir as códias por todos, aquelas coditas. Agora há tanto pão estragado. A de pedir e nós já sabíamos que ela que as tinha lá íamos a correr atrás dela. A senhora e os seus irmãos? Meus irmãos e lá assim mais, os meninos do porque há algum tempo no povo havia muito menino, 7, 8, tinha muito filho. Nós ali no nosso, vivíamos no povo, mas era tudo 7, 8, 6, 8. Depois chegávamos ali à mulherzinha, ela guardava as coditas, já sabíamos que ela que as tinha lá. Lá íamos e ela bebia, não dava tudo a um, bebia, toma tudo, mas guardava aquelas, ainda hoje penso que sabe, todos os dias falo nessa senhora, era a tia Coelha. Comia o pãozinho, que a sogra cozia um pãozinho, mas ela já não roía as coditas, mas tinha uma navalhita e o miolito tirava, que era molezinho. As coditas já não iam, metia na algibeira. Então nós já sabíamos que ela que as tinha lá íamos direito a ela. Só fiz da terceira, e naquele tempo ainda havia da terceira. Que trabalhar, como digo, a minha avó era assim, para irmos trabalhar para... E havia uma malita de pano, era uma mala, era um panito, faziam 2 azitas e era a nossa mala. Era a sacola da escola? Não tínhamos assim como agora. Escrevíamos à noite, era uma pedra, sabe? Ardósia? Uma pedrita, a gente escrevia naquela pedrita. De noite, com a luz do petróleo. Lá estávamos, de dia ainda íamos com as ovelhitas. A minha avó tinha uma cabrita. E as ovelhas eram de quem? As ovelhas eram do meu pai, é que tinha ovelhas. Meu pai é que tinha. E depois a sua mãe fazia queijo? Fazia queijo, requeijão. Estava a fazer o queijo e era um berço, usava um bercito, não sei como, e ela a fazer o queijo ia dar para o menino estar. A minha mãe passou muito, também sofreu muito. E depois os queijos vendia para onde?
Iam a Mongual vender Ao mercado? ao mercado. O queijo. Beatriz, quando saiu da escola primária, depois foi começar a trabalhar? A trabalhar. Não sei se a senhora, aquela quinta grande que ali está ao largo de Quintelas, sabe? Aí dava muito trabalho. A casa de Quintela? Grande, aquela Sim, casa que era sim. José Tavares, chamava-se. Sim. Eu comecei aí a trabalhar. Andava lá uma senhora a trabalhar, eu ainda era pequenita. E eu dizia assim, eu não sei satear, eu punha-me, não sei satear. Então, anda cá, minha filha, anda cá, põe-te aqui ao meio de mim, que eu ajudo-te, anda cá. E a mulherzinha lá me ajudava a levar a minha vida também, eu não sei o que fazia, ela arriscava a satear. E a curámos, era a curar as videiras com uma máquina às costas, e a gente a deitar o remédio naquela quinta, que trabalhei lá muitos anos numa quinta. Trabalhei na areia, ia-se tirar a areia ao rio. Quando lá não havia trabalho, a gente ia para o outro lado. A areia. Na casa de Quintela só trabalhava na agricultura, era isso? Era na agricultura. Havia lá muito trabalho. Era muitas videiras, oliveiras, muito milho, feijão. O vinho vendiam logo para a cooperativa. O azeite era tudo pesado, ali à noite o que se apanhava devia, à noite pesavam, para saberem quantos faziam, não sei como era aquilo. Depois vendiam, o vinho era para a cooperativa, só deixavam para os trabalhadores uma adeguita para... A gente tinha vinho, lá se quisesse beber davam um pinguinho, eram 7 escudos. Por dia? Era ao dia? Era ao dia. Era de sol a sol. Sim. Não era às 8 horas, ao nascer do sol a gente lá estava e ao pôr ao escurecer saía. Ela era uma casa rica. Era uma casa, um senhor que deu ali muito trabalho, dava ali muito trabalho aos pobres, não é? Estava ali, tinha vinhas, tinha um quintal muito grande, que ainda hoje lá tem, mas já está tudo morto. Que trabalhou na areia. Trabalhei na areia, depois fui também à areia, com uma canastra à cabeça, 3 pajadas, uma pajada, 2, 3. E eu depois andávamos umas para cá e para lá, porque se fazia as casas com aquela areia do rio. E transportavam a areia para onde? Para um monte, e depois o trator aqui ia, eram os carros de bois, aqui iam buscar aquela areia, quem a precisasse, punham ali no monte, e depois iam levar para as casas, para se fazerem as casas, não era como agora, era do rio que se tirava. Os canastros punhamos assim fora, onde depois aí iam buscar ao monte, íamos como daqui o sei lá, Andávamos umas para trás para a frente, mas não andávamos distantes, com passadas, não era para nos falarmos, não é? Não era para nos entretermos, era aquilo com passadas. Tudo controlado? Tudo controlado, não para era, não se perder na conversa. E nós, olha, assim, assado e parámos, tem para andar com o canastrito, depois despejávamos, íamos buscar mais, dava um homem a tirá-la e depois enchia-nos a canastra, a cabeça, também de sol a sol. Os homens tiravam a areia e as mulheres é que transportavam? Transportavam para o mundo. À cabeça? À cabeça. E eram muitas senhoras a trabalhar lá nessa altura? Éramos umas poucas, umas 7 ou 8, mas com passadas para não falarmos, para não andarmos assim, eu tenho passado. Trabalhei aí, olha, assim sempre nos dias fora, depois casei-me, também ainda ia trabalhar, às vezes fazer uma limpezita à casa, mas chamava a senhora Marquinhas, a minha professora também lá ia ver limpar, depois da escola, já de casada, ia também limpar a casa, andava assim também a fazer limpezas, olha, era a ganhar dinheiro. Exatamente. E também trabalhava na agricultura ou não? Vocês também tinham ainda agricultura? Ainda hoje. Os moinhos do Covalo, o que é que lhe dizem? Ai, fui lá muita vez também com a talega à cabeça, e para moemos. Íamos lá com o milhito, depois íamos lá, depois tínhamos uma chibita, e havia lá um chibito no Covalo, e a gente ia lá com a cabrita, ficava lá um mês, depois ia lá buscá-lo, e íamos lá moer a taleguinha para virmos cozer o pão, depois levávamos a talega para o moinho, e trazíamos um molho de lenha para depois cozermos o pão de caminho.
E quem é que amassava o pão? Era a Dona Beatriz? Eu, quando era assim mais pequenita, não, mas quando era maior, a minha avó queria que a gente soubesse para ensinar, e depois um dia precisas de eu cozer e anda cá, vem cá ver, e ela ensinava a minha avó. E vocês tinham um forno próprio? Não, ou... não, era do povo, Sim. era um forno que ainda hoje não sei se lá está, ali no povo, mesmo ao meio do povo. Eram umas 4 ou 5, coziam umas 4 ou 5. Depois havia uma mulher que era entregue daquele forno. Era do povo, mas aquela senhora que era entregue do forno. Depois ia a dizer, amassa o pão agora. Depois ia a outra, amassa o pão. Mas passei tudo certinho para depois dar o pão uns com os outros. Depois deitavam e depois lá metíamos tudo. Aquele pão. Era só um forno. Não havia muitos fornos, não. Era pouco. Agora já tudo tem, mas naquele tempo. Mas vocês tinham de pagar para utilizar o forno ou não? Era 5 tostões. Era 5 tostões. E levar a lenha? E levar a lenha. Para o aquecer? Porque estava uma senhora a que o aquecia, estava entregue do forno. E a gente aquilo dava, chamavam-na apoia, chamavam aquilo era uma apoia. E no final não lhe davam um pãozinho? Dávamos um bolinho, sempre que cozíamos dávamos um bolinho. E na Páscoa também coziam lá bolos de azeite, por exemplo, ou biscoitos? Antigamente não, mas agora por fim já se coziam lá uns bolinhos de azeite. Já se fazia assim. Não era toda a gente, era só os que podiam melhor, é que faziam os bolinhos de azeite, que aquilo ainda era caro. Eram ovos, a farinha, um bocadinho de canela, uma laranja. Depois mexia-se aquilo tudo, os ovinhos, mexia-se aquilo tudo. Não era assim muita calma, era um bocadinho de canela, um bocadinho de azeite, um bocadinho dos ovos e a Páscoa era bonita. Tinha o senhor padre, a gente tirava o afolar o senhor padre e a gente andava com uma canastra para lhe darem o afolar ao senhor padre. Então davam feijões, davam grão, davam... E a gente andava com uma canastra, íamos ao tal coval com uma canastra a dar essa... Davam... Fazer essa recolha? Essa recolha. Na segunda-feira de Páscoa que faziam essa recolha. E o senhor padre, e depois a gente ia com umas canastras e para recolher aquilo. Davam milho, davam feijões, davam xixas. Isso era para o senhor padre? Aquilo era para o senhor padre. O que é que ele fazia com isso? Eles se calhar vendiam, não sei. Era dinheiro que fazia, não davam dinheiro, que não havia. Era para eles, se calhar, vender para, não sei. Ele ia a todas as casas, só quem era que estivesse, como é dizer, agora não, mas que estivesse junto, uma mulher que estivesse junto com um homem sem se casar, ele não ia. Ele não entrava. Agora já é tudo mais. E o que é que se punha na mesa para a visita pascal? Olha, punha-se uma laranja e 5 tostões na mesa. Sim. Agora põe-se a mesa cheia, mas naquele tempo era uma laranja e 5 tostões. O senhor padre também levava? Levava. Então, pois era, naquele tempo tudo era... O carnaval andávamos toda a noite, 2, 3 dias, era toda a noite, nem, assim rapariguitas lá andavam, faziam uma fogueira, toda a vida fizeram uma fogueira. E ia dançarmos, não era assim toques nem nada, mas vestíamos-nos também... Mascaravam-se? Mascarado. Uma vez eu vesti-me de velha e cheguei ao pé de um irmão meu, coitadinho, não sabia onde é que lhe davam um ataque. Naquele tempo, um farrapito na cara, nem havia caretas, era um farrapito na cara. Era assim, jogávamos um cântaro, assim, a panelinha, chamávamos a panelinha, um cântaro de barro, mudávamos para a senhora mudava para aquela, mudávamos para aquela. E quando caía ao chão? E quando ia ao chão partia. E havia algum castigo para quem a deixasse cair ao chão? Não, Era só uma brincadeira. Era uma brincadeira. Assim, andámos a dançar e depois corríamos o povo todos, depois era assim, vestíamos-nos de velha, mas com uma roupita qualquer, não era caretas nem nada, punhamos um pano na cara, era tudo naquele tempo. Mas sempre houve carnaval bonito, mas agora é mais. Mas agora até fazem umas papas, mas no nosso tempo não havia ainda essas coisas. Não. Mas agora é mais bonito o carnaval.
Essas papas de milho, não é? É, Que agora costumam fazer. agora aqui é que costumam fazer. Se calhar não associadas ao carnaval, mas já não eram tradicionais. Era porque eu lembro-me em casa da minha avó faziam-se papas para todo o ano. Não era doces, era deitava-se uma escovinha, um bacalhauzinho e comia-se daquela panela, uma panela de ferro. Depois faziam-se lá e lá se comiam ali as panelitas. E há aqui um jogo associado ao carnaval que é a sacada. É sacada. Isto também houve toda a vida. É, toda a vida houve. Já eu desde pequenita me lembro essa sacada. É. Eu não gosto muito dele, porque dão com aquelas saquitas, podem se magoar. Homens e mulheres? É só mais homens. Com as saquitas é os homens, não é mulheres, é os homens. As mulheres é de roda a ver. Há quem goste muito de ver. Eu há algum tempo gostava de ver, mas agora tenho medo que se magoem. Batem com aquelas saquitas. O meu neto também lá andou este ano com a saca, que ele disse, arranje-me lá uma saca, que eu quero ir à sacada. E são homens solteiros e homens casados? Tudo junto? É na terça-feira. Na terça-feira de carnaval? É no dia de carnaval. E aqui agora é muito bonito. Temos aqui o senhor presidente que até traz um conjunto e tudo. E é só É muito forte. No domingo e já começa no domingo, segunda e terça. 3 dias de festa? 3 dias. Aqui o nosso presidente agora até traz um conjunto. É muito bonito o carnaval agora. Na terça-feira há o encerramento do entrudo ou não? E como é que é isso? Vão enterrar e eu pus, mesmo num caixão, e eu pus a gente a chamá-lo de nomes. Cabrão. Vais aí, assim a dizerem-lhe assim. Vai muita gente, estamos aqui um rapazinho, não sei, também se veste de padre para ir com ele, e eu pus gente a chamá-lo de nomes, assim. Aqui festas religiosas, não é? Agora no dia 20, que é o mártir, vem a música, também é uma que é das almas, também é uma festa bonita, no dia 20, agora no dia 20. E o São João? Não costumam fazer umas marchas? Faziam aqui umas marchas agora, mas agora com esta epidemia deixaram. Com o Covid? Ficou, pronto, antigamente também faziam uma missinha e assim, mas agora fazem mais, era a procissão e a missa, agora já fazem mais um convívio, é diferente. Não fazem um comer melhorado para esse Faziam dia? assim por São José. São José também se juntavam os restos todos e vinham aqui ao centro fazer um jantar à noite. Agora também afastou, mas também faziam por São José. São José também fazia. Na cestaria, na calcetaria, que havia vários calceteiros. Havia muito calceteiro. Aqui era a terra dos calceteiros, até puseram ali à ponte, que era a terra dos calceteiros, para lá. Era muita gente na agricultura, como digo, estas casas grandes ocupava lá muita gente, não é? Além da Casa de Quintela existiam outras casas que dessem emprego às pessoas aqui de Quintela? Havia um senhor que era empreiteiro e dava trabalho, onde andou o meu marido e tudo a trabalhar também. Também trazia calceteiros, trazia com a caminhonete a levarem as talas de areias, onde fosse preciso, também tinha esse senhor. Também tinha muito trabalho aqui, trazia homens na agricultura, onde eu também lá andei. E como é que se chamava essa casa? Também António Figueiredo. Nas ovelhas, que tinham e faziam queijo. Faziam. As cabras, também faziam queijo, de leite das cabras. Eu ainda fiz. Tinha uma chibita e eram 2 chibitas e ainda fiz queijo também. Tenho lá umas telhitas de vidro, foi com o dinheiro das cabritas que eu comprei as telhas de vidro. Ainda lá tenho, aqui eram as batatitas, o feijão, o milho, o xíxaro, ainda hoje. Anda aí um bichito que come tudo, é o javalim, traga tudo. Não se pode ter nada. Esse bicho é que esforça de noite, esforça.
E vindimas, vinha. Falou-nos que a Casa Grande de A Quintela... vinha era uns bois a cartarem com umas dornas. Os bois tinham umas dornas e acartavam os cachos. A gente vindimava com umas canas, deitava naquelas dornas, estavam os bois e a gente deitava. E à noite uns homens, não havia aquele esmagador, eram uns homens, iam de noite para o lagar. Pisar o vinho. O vinho, e uns 15 dias, hoje vindimava um, iam para ele, amanhã vindimava outro, iam para ele. Havia entreajuda. Ajudavam. Todas não tinham, emprestavam os lagares uns aos outros, que não tinham os lagares, hoje já é amarado mais, mas naquele tempo não havia, emprestavam, hoje faziam um e arrumavam e amanhã entrava o outro. Toda a gente fazia o seu próprio vinho? Vinho, toda a gente tinha um pinguito, então meu pai era assim pobrezinho e também tinha um pinguito. Há algum tempo era o comer dos pobres, agora não. As refeições habitualmente no dia-a-dia? Nas refeições punhamos uma bacia, havia umas trempesitas e a gente punha lá o prato e comíamos todos dali, não havia um prato para cada um. Até onde houvesse havia, onde não houvesse para. Éramos todos ali de roda, ali assim, nem havia mesa, mas sei como era aqui, de ferro e barro. Então fazia-se lá o café numas panelitas de barro, e a lenha era verde, que não é, agora há muita lenha, mas naquele tempo não havia nenhuma lenha. Era tudo limpinho, as matas, não havia lenha. Não havia lenha nenhuma. A gente ia buscar um molho longe, não apanhava nada. Aos molhos à cabeça da lenha. Como é que era esse café? Era uma burra, a gente deitava lá aquilo, depois, quando éramos muitos, não é? Tinha que ser uma panelita maior para dar para tudo. Mas aquilo nos comia, agora come-se um cafezinho quando apetece, aquilo era, não é? Quando em quando? Era batatas, ou xixas, ou feijão, não era assim muito agudo. Isso o arrozito era só de vez em quando, não era o arroz como agora que se faz muita vez, mas naquele tempo era assim era mais a batatita, o xixas, o feijão, que se gastava mais. E nem havia muita mercearia, deitava-se aquelas couves naquele... Não havia como agora. A carne ia a gente à feira, e a sardinha, olha, eram uns cântaros de barro, depois ia-se à sardinha, depois metia-se ali, nos cântaros de barro, com sal. Não havia arcas, aquilo é conservado. Deitava-se umas pedras de sal, uma camadinha de sardinha, naqueles cântaros de barro, e depois ia-se ali comendo. Ia-se à feira, não é? Não havia, como vem agora aí, a gente tinha que ir à feira, era uma feira. Nem havia supermercados como agora há, era à feira, não sei como é, sardinha. A carne, os ricos ainda chegavam uma carnita melhor. A gente era uns coirados, a gente chamava os coirados. Rapados, eram mais baratos para dar para toda a semana. Iam à feira a Mangualde? Íamos para a feira, a pé. Íamos daqui a Mangualde a pé. Depois vinhamos com as compritas à cabeça. A feira era de 15 em 15 dias. Mas se calhar nós todos os 15 dias lá íamos. De matar um porquinho por ano? A minha avó matava, depois já matava um porquinho. E esse porquinho dava de um ano até vir o outro. Tudo reguladinho, o presunto. Mas não havia arcas, era assim numa arca de madeira. Depois punham lá aquilo com sal e a gente ia. Mas parece que não era tão. Agora faz tudo tão rançoso e naquele tempo não. Não sei como é, o presunto era tão bom e a chouriça. Agora faz tudo mais rançoso. Também faziam os enchidos? Faziam, a minha avó, e o presunto. E como é que os conservavam? Numa arca de madeira. De madeira. Punham ali as camadinhas com sal. Na salgadeira. E aquilo parece que era bom todo o ano. As chouriças metiam-nas em azeite. Agora metem, mas eram umas panelas vidradas e depois metiam-nas lá em azeite e eles conservavam.
iam-se consumindo ao longo do ano. Ao ano. E andavam os bois a labrar a terra, não eram tratores, a gente tinha, eram os bois. Andava ali com o arado, e eu depois andava ali todo dia, a gente diante das vacas. Eu lembro-me, rapariguita, andava diante das vacas, e eu depois para trás e para a frente, para trás, para a frente. Ou depois íamos buscar uns molhos de erva à cabeça, para elas comerem. A minha avó tinha uns coelhinhos, só o guardava para quando andasse o labrador, mas não se comiam, era quando andasse o labrador é que se comia o coelho. Aí, os bois não eram das senhoras, Não, era um senhor que fazia esse serviço. A gente às vezes ia lá ajudá-lo à sacha, ao trabalho dele, e ele depois também nos lá ia com os bois. Mas não era tratores, agora é mais fácil. É mais fácil o trator, aquilo era num bocadinho faz aquilo, nós andávamos ali para trás e para a frente com o arado. Hoje é tudo mais favorável. Antigamente nem tenho saudades de nada. Não? Era assim, tudo à cabeça, molhos para aqui, molhos. Era muito. Nos cultiva tanto e tudo mais farto. Vai-se ali ao supermercado. Então a gente sabia lá o que era o supermercado. Ninguém vai aqui a Mongual carregado como a gente vinha, com as comprasitas, chegava à casa, trazia um lençolzinho, uma toalha para se limpar a cara, não havia onde se tomasse banho, era numa baciguita, não havia casas de banho. Diferenças entre como era antes dos 25 de Abril de 74 e como é que as coisas mudaram? Mudaram, então não mudaram, as coisas mudaram, foi melhor, assim, o tempo a mudar do 25 de Abril para cá foi mais favorável. Mais liberdade? E sentiu muito essa restrição, não poder falar, não poder fazer algumas coisas? Ou aqui na aldeia não havia grandes aqui na restrições? aldeia Não se notava muito? Não, aqui na aldeia. Com as aldeias vizinhas, estavam-se todos bem, ajudavam-se quando era preciso? A gente ia à sacha, hoje ia à sacha da senhora, amanhã vinham para a minha, era um rancho, não é? E cantávamos, e era tudo a cantar, sentia-se, olha, além anda o rancho a cantar, olha, além anda o rancho a cantar, depois vinha o dono com uma merendita e a gente a olhar para o caminho, olha, já lá vem a merenda. A nossa aldeia é bonita, nem há coisa mais bonita que a nossa aldeia, é muito linda. E o que é que gosta aqui mais? Gosto de tudo. Gosto da igreja, de ir à igreja, temos uma igreja bonita, temos aqui estas ruas tudo bonito, calçado, temos uma aldeia muito linda, também temos. À vista, eu além para a minha casa não ia lá um trator, fiz uma casinha, era acartada, o material tudo às costas, e agora passam lá carros a andar. Isto mudou muito, está tudo muito mais bonito. A aldeia mudou muito, foi. O que era, os pequenitos à noite, no povo, porque andava tudo com as ovelhas, mas à noite brincámos todos no povo, havia galinhas, havia tudo, agora não, é tudo mais arrumadinho, mas havia tudo por todo lado. Era às escondidas, a gente, uns escondia-se atrás de uma parede, depois o outro ia achá-lo. Juntavam-se as crianças todas da aldeia? Todas? Ou as dali daquele povo? Daquele contorno, não é? Tínhamos aquele contorno à noite e juntávamos ali, brincávamos. Por a Páscoa a gente ia enganchar para sempre rezar, para amanhã te vindo manter rezar. Era para nos dar as amêndoas depois por a Páscoa, o compadre. E andávamos a ver se o víamos para o primeiro que deitasse é que ganhava as amêndoas, era assim. Também brincávamos, também não era só trabalhar, também brincávamos. Tinham por hábito ir cantar as janeiras? Era. Olha, uma vez um rapazito já morreu. E andávamos a cantar e ele havia-nos dado um tostão a cada um, davam-nos o dinheiro, ou umas maçãzitas, ou uns figuitos. E ele ficou-nos com, havia-nos dado um tostão no dedo, damos-lhe tanta porrada.
batemos bastante para ele. Não nos deu, ficou com ele. Quando o achamos, que ele fugiu-nos. Havia de nos dar um tostão, não nos deu. Então se ficou com ele. Iam de casa em Andávamos casa? de porta a porta com um saquito de plástico. E eu depois deitávamos umas maçãzitas, uns figuitos, e a gente, ai, é tão contente com aquilo, quando nos davam. Tudo não sabia bem. De porta em porta, mas tínhamos que cantar. Era ferrão, ferrão, se não nos das as janeiras, esta casa cai ao chão. Então, se não nos das, também tratávamos mal. As janeiras que nos deste será o pagador. Quer é Deus que hoje venha nos faça o mesmo favor.